Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula e hoje a aula está bem interessante. Então a turma do segundo ano e do Se Liga, a turminha de alfabetização, anote tudo dessa aula. Olha, poema visual, também conhecido como poema concreto, tá? Para tornar essa aula mais inclusiva, olha, deste lado aqui está Ingrid, eu já agradeço a participação dela, ela é intérprete de Libras, tá? Língua Brasileira de Sinais, vai levar essa aula a mais pessoas. E no chat, olha, uma participação especial, a professora Sandra. Bom dia, professora Sandra. Bom dia, professora Esther. Bom dia para todos esses estudantes lindos do segundo ano e das turmas de Acelera também. Sejam bem-vindos. Olha, professora Esther, eu estou muito curiosa para assistir essa aula de hoje, viu? Que legal, professora Sandra. E no próximo ano, olha só, essa turminha vai estar com quem? Com a professora Sandra, não é isso, professora? Eita, é mesmo, eu nem pensei, tá vendo? Então, a gente já está trabalhando isso, né, professora? Já está junto e misturado aqui, que legal. Então, fica aí todo mundo atento, prestando bem atenção nesta aula, porque vai ser bem interessante, tá? Olha só, já começo com essa imagem aí, movimento. Percebeu que as palavras, as letras estão aí em movimento? E olha o que tem escrito aí, se liga que a aula vai começar. E tem uma tomada, né, para você realmente se ligar, tá? Então, o poema visual, né, como a palavra está dizendo, visual, é aquele tipo de poema que explora muito o visual, não é? Eu já comecei a minha aula explorando o visual com essa imagem aí, tá? Olha essa imagem, o que é que essa imagem lembra para você? E aí, professora Sandra, o que lembra essa imagem? Ah, lembra um ovo, né? Isso mesmo. Olha que legal, este é um exemplo de um poema visual, professora Sandra. Vê que legal, a gente explora bem a imagem, tá? A gente tem o texto aí escrito, mas a imagem por si só já fala pra gente, tá? Aí a gente vai fazer a leitura desse poema para você observar detalhadamente ele, tá? Olha só, o bom e velho ovo frito. Se você prefere bancar o chique, salivar e dispensar o bom olhudo, justo esse que vai bem com tudo, comigo não. Sou nordestino da gema, devoro sem qualquer dilema. Olha só. Eu gostei. E o legal, né, professora Sandra, é que quando fala sou nordestino da gema, as palavras estão organizadas aonde? Na gema. Olha que legal. Muito bom, não é? E esse é de Fábio Bahia, tá? Fábio Bahia tem vários poemas visuais, tá? Então, agora eu vou fazer a leitura de um outro poema, Xícara. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Na tarde de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Olha só, de Fábio também, tá? Fábio Seguchi. O poema aí está escrito utilizando os versos, tá? Em uma estrofe. Mas olha, se ficasse assim, do jeitinho que Fábio fez, será que era mais legal no formato de uma xícara? E aí? O que fala o poema que a gente acabou de ler? Fala de uma xícara. Se ficasse no formato da xícara, como Fábio escreveu, será que ia ficar legal? Vamos verificar então? Olha só, em formato de xícara, o mesmo poema que eu acabei de ler, tá certo? Então, a leitura agora ficou bem melhor, tá? A gente observa os detalhes, não é? E percebe que tem uma xícara aí de café, não é? Soltando aquela fumacinha gostosa com um cheirinho de café. Poema visual e concreto. O que é isso, professora? Vamos agora para a definição do que é o poema visual. A poesia visual, como o próprio nome nos indica, é aquela onde os recursos visuais são abundantemente explorados, como eu falei para vocês.
as imagens por si só já falam com a gente, tá? Então, embora eles não excluam, né, outras possibilidades literárias, tá? Como a sonoridade, né, que é bem presente, as rimas, né, ou os verbais, não é? Por exemplo, a imagem por si só, ela já fala com a gente. A xícara do café, quando a gente lê o poema, a gente percebe que tem rima assim. Mas a exploração aí no poema visual é justamente o visual, para tornar esse poema concreto, tá? Quando você olha para ele, você já sabe o que ele quer dizer. Chama mais atenção, né, professora Esther? Isso. Aquela imagem ali fica destacada, né? E você, puxa, você tem vontade até de ler mais o que está ali, né? Então, a gente tem vontade de descobrir, não é? É. Legal. Então, vamos conhecer agora outros poemas visuais, tá? A mocinha aí está caminhando em direção a esses poemas, porque ela está bastante interessada, assim como eu e a professora Sandra, em conhecê-los. Meu cãozinho quer ser herói. E agora, o que fazer com esse cowboy? Não consegue segurar a alegria. Tem uma cauda que é louca felicidade em viva rebeldia. Nem merece ser chamado de cachorro. Agora a gente vai observar ele no formato visual, tá? Como o Fábio fez. Olha que legal. O mesmo poema em outro formato, agora no formato visual. E quando eu olho, achei lindo esse poema do cãozinho. E o interessante é que ele começa na orelhinha do cãozinho, aí passeia, vai até a outra orelhinha, tá? Formando o rostinho do cãozinho. Bem interessante. Quando você olha, aquela mesma leitura que eu fiz, está aí nessa imagem maravilhosa do cãozinho feliz da vida. Ficou muito fofo, né? Não foi? Agora a gente tem um outro tipo de poema, tá? Em que a gente vai observar o que é que acontece com a letrinha A nesse poema. O título desse poema é O Tamanho do A. Olha que legal. Ele tá aqui nesse livrinho, olha, que é o meu livrinho de bolso. Eu carrego esse livrinho para todo lugar que eu vou, tá? 111 poemas para crianças. É um amor esse livrinho aí, tá? De Sérgio Caparelli. Olha, cada poema maravilhoso. E tem uma parte desse livrinho aqui que eu tenho uns poemas visuais, que é justamente esse aqui, ó, no final, olha. No final dele, eu vou até trazer esse, A Primavera Endoideceu. Tenho vários poemas aqui, todos eles, né, poemas visuais aqui, olha. O gatinho, o tamanho do ar. Na hora que eu leio o título desse poema que eu tô aí na tela, eu já percebo que quando eu falo o título, tem um outro nome aí por trás, tá? O tamanho do ar. Eu já lembro de um animal. Eu vou até perguntar para a professora Sandra se ela lembra de algum animal que, quando eu leio assim, o tamanho do ar. E aí? Eu lembro sim, eu lembro. Inclusive, vou até falar aqui uma curiosidade. Quando o meu filho mais novo estava aprendendo a falar, né? E ele não conhecia todas as palavrinhas, ele chamava o tamanduá de tamanho do ar. Eu disse, mamãe, que legal. Olha o tamanho do ar. Toda vez ele se referia assim, quando apareceu aí esse poema, né? Eu lembrei dele. Que legal. Então, aí eu tenho o tamanho do ar, mas vai falar justamente do tamanho do ar. Vamos fazer a leitura aí com a tela bem cheia para você observar a letrinha A, o que é que acontece com ela? O tamanduá se espanta com o tamanho do ar. Olha só, a letrinha A vai fazendo o quê? Ela vai crescendo, tá? Vai aumentando de tamanho, tá? Esse é de Sérgio Caparelli, está aqui nesse livrinho. É um poema visual onde eu trabalho a letra A. Agora eu tenho aí velocidade, olha só. Nesse aí, eu vejo a letra V sendo repetida várias vezes, né? Qual a ideia de movimento é reforçada na repetição dessa letrinha V? O título já diz aí para mim, velocidade, tá? Então, na hora que eu vou ler ele, eu vou ler assim, ó.
Vou trabalhar essa sonoridade do sonzinho da letra V e vou né? Aí vou trabalhando até chegar na palavra velocidade. Observe que eu vou aumentando, não é? Vou trabalhando cada letrinha da palavra velocidade. Bem legal, não é? Aí eu tô repetindo a letra V e tô dando a ideia de velocidade, tá? A outra é A Primavera Endoideceu, que está nesse livrinho aqui. O legal, crianças, é que eu vou ler para vocês e vocês vão observar cada detalhe, tá, desse poema, porque eu achei bem interessante. A figura representada tem a ver com o poema? Será que tem a ver? Vamos fazer a leitura e você vai observar aí esses detalhes. A primavera endoideceu. A primavera endoideceu. Bem me quer, mal me quer. 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 Olha só, nas pétalas dessa flor aí, não é? Representada nesse poema, tem bem me quer, mal me quer. Quando a gente brinca, antigamente a gente brincava muito de bem me quer, mal me quer. Não sei se a professora Sandra teve a oportunidade de brincar desse jeito. O que era que acontecia, professora Sandra? Será que a senhora brincou? Brinquei. Eu lembrei que às vezes, quando você estava interessada em algum rapaz, né, algum menino, É isso. a gente queria saber se ele gostava da gente, vê? Aí tinha como chama? Quando a gente faz assim, não é adivinhação, tem uma palavrinha. Mas a gente fazia isso. Era uma simpatia, né? Isso, o povo dizia. Essa palavra. Aí a gente tirava a pétala, fazia maldade com a flor. E fazer bem me quer, mal me quer. Bem me quer, né? E se no final caísse bem me quer, bom. Era. Então, aí o que é que acontece? A primavera endoideceu. A gente vai tirando as pétalas, tá? Da flor. E o caule diz assim: nos meus olhos zumbiam 1000 abelhas e me fitavas detrás da cerca dos cílios. Olha que legal. E o miolinho dela faz assim, zum, uma onomatopeia representando o som da abelha, tá? Então, na primavera, o que é que acontece? Na primavera, as flores aparecem, não é? E as abelhas ficam realmente nas flores. E as mocinhas, né, aproveitam para fazer essa brincadeira, que eu e a professora Sandra fazia muito. No miolinho dela ali forma um coração também, Isso. né? Legal. Legal, não é? Então, tem o jacaré letrado, também está aqui nesse livrinho de Sérgio Caparelli, bem legal, não é? Olha o formato aí do jacaré e só a palavrinha jacaré. O lixo, olha, que é também um poema visual, lixo, 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 e forma a palavra lixo, tá? Esse é de Augusto de Campos. E o último poema, que é um poema bem antigo, foi o primeiro poema visual. Olha só como ele é antigo. 325 antes de Cristo ele foi escrito. Olha só, foi o primeiro poema visual, não é, que a gente tem notícia, né? E foi escrito nesse tempo aí, 325 antes de Cristo. Faz parte da literatura grega e foi escrito pelo grego Símias de Rhodes, tá? Então, gostou do poema visual? O nosso desafio é você também criar o seu poema. Eu já agradeço aqui a participação da professora Sandra. Foi muito legal a gente estar compartilhando sobre o poema visual, não é, professora? Não, eu que agradeço. Foi maravilhosa a aula, professora Esther. Pode me convidar outras vezes. Vai ser um prazer, viu? E também a nossa intérprete de Libras, né, que levou essa aula a mais pessoas. Tchau, tchau, crianças. Até a nossa próxima aula.